Fala, turma, bom dia a todos. Iniciando aqui o nosso giro de abertura de mercado, hoje, dia 6 de fevereiro. Vamos embora, tá? Falar um pouquinho aqui sobre o calendário econômico. Hoje ele está bem vazio. O que nós temos agora saindo é o Boletim Focus. Já já vamos ter um resumo melhor aí do que está acontecendo com o nosso mercado, principalmente com ação. Nós temos confiança do consumidor na Espanha, a gente sabe ainda dos problemas que a Europa está passando, e às 10 horas da manhã nós temos produção de veículo e venda de veículo aqui no Brasil. Só depois disso a agenda ela é bem fraca, só vai ter dado europeu às 11 horas da manhã, meio-dia, tendências de emprego de janeiro lá nos Estados Unidos, e 1h30, leilão americano, Bill a 3 meses e 6 meses. Então, em relação à agenda, ela está tranquila, é um dia verde, é uma semana que, antes de falar do mercado, quero falar duas coisas. Primeiro, a China, ela está forçando o minério de ferro para baixo, apesar de ter dado um respiro hoje no minério de ferro no Porto de Dalian, ele subiu 0,89. Qual é a intenção da China? A intenção da China é salvar aquelas grandes construtoras que estão enroscadas, né? Tem construtora aí que está com problema com dívida, construtora que está quase quebrando lá na China. Então, a ideia é eles fortalecerem a China. Porém, o que acontece? O minério de ferro subiu muito, né? De outubro para cá, ele subiu mais do que 40%. Então, a ideia da China é afundar o minério de ferro cada vez mais para poder voltar a comprar barato. Comprando barato, eles vão conseguir reforçar a economia deles, né? Reforçar o setor de construção, que é o que eles estão querendo. Então, essa é a ideia do minério de ferro, tá? Por isso que o minério, ele tá... Estamos falando tanto, né, em minério, em queda de minério. Isso afeta diretamente a Vale, então precisa ficar muito atento, vamos ficar ligadão aí com o minério, porque ele pode afetar diretamente o nosso mercado. Bom, mercado hoje, de forma geral, o que nós temos é o cobre caindo 0,5%, nós temos o DXY, que é o índice de dólar, subindo 0,47%, o Brent respirando, depois daquela grande queda que ele deu, ele está agora vibrando positivamente 0,50%. E o que chama atenção nessa manhã é o índice do medo. O índice do medo, que é o VIX, ele está subindo 7,91. Então, esse 7,91, que vocês podem conferir aqui onde está o mouse, isso aqui adiciona risco em operação, né? O que que adiciona risco? Os investidores, eles têm duas formas para trabalhar. Uma, vão comprando o mercado, vão procurando a pichincha, vão procurando o que está mais barato, e o outro é trabalhar com o pânico, né? O pânico, o que que é o pânico? Ele está associado geralmente a um problema global. O problema global que a gente sabe que o mundo está enfrentando é a escalada de guerra da Ucrânia com a Rússia. As coisas estão cada vez mais intensas e principalmente com outros países da Europa enviando cada vez mais armamento para a Ucrânia, e isso aí coloca a Rússia numa condição desfavorável. Então a gente sabe que essa escalada de guerra ela pode aumentar. E a outra coisa, né, que é consequência da guerra, é o problema do gás na Europa. Então a gente sabe que esse risco adicional ele está principalmente condicionado a isso. A política, a instabilidade da política, o novo caminho que a política aqui do Brasil ela está tomando, agora com essa nova delação de um senador, já está sendo citado Alexandre de Moraes, a coisa está começando a fazer um barulho, né, diferente daquilo que estava acontecendo. Então, isso traz desconforto para o investidor também. Então, isso é um sinal de um pouco mais de receio. Então, esse índice do medo é uma forma global do mercado nos avisar: olha, precisa tomar cuidado, tem coisas a mais acontecendo. As bolsas americanas, neste momento, estão oscilando aí entre 0,88 negativo e 1% negativo. Então, as bolsas estão caindo porque alguns dos balanços que estavam sendo aguardados, eles vieram de uma forma pior, né, do que eles estavam aguardando. Então, isso é um aviso, né? O mercado americano ele não está rendendo conforme o esperado. No pré-market, o EWZ, que é a nossa bolsa brasileira lá nos Estados Unidos,
ele está caindo 1,64. Então, a gente sabe que a coisa está feia. Eu andei até postando nas redes sociais, algumas coisas aí referente a Petro e Vale, e vamos falar delas também. Elas estão abrindo um espaço de uma queda gigantesca. Então, a gente precisa ficar realmente atento, porque alguma coisa muito pesada está para sair aí no mercado. Bom, bora lá. Vamos falar primeiro do dólar e vamos falar primeiro do índice. Lembrando que essa semana teremos ação para trabalhar: Vale, Petro, Gol, BRKM, JBS, M Dia 3, Uzi Minas. Então tem bastante ação também que nós vamos trabalhar. Fique atento, né? A ação ela abre às 10 horas da manhã e eu já vou colocando aí no grupo, no nosso grupo fechado aí, o Telegram, para que a gente consiga pegar as oportunidades juntos. Bom, índice. Índice, nós temos aqui dois movimentos que são dois movimentos importantes. Primeira coisa, o índice ele tem um suporte muito grande em 118, 113. Se o índice abrir aqui, né, logo na abertura, se ele tocar nessa região, já cabe uma compra. Essa compra do índice, dá para a gente escalar ela, dá para a gente conseguir pegar esse movimento até a casa dos 108,450. Esse retângulo cinza, ele é chamado zona de pressão. Para quem já fez o treinamento comigo, de marcação de quebras de constante, e a hora que nós utilizamos o MACD também para determinar a mudança de fluxo, consegue entender perfeitamente esse retângulo. Então, 108, 115 é a compra do índice imediata para a saída em 108,450. Pegou esse movimento, acabou. Aconselho não fazer mais nada no índice, tá? Aí só pega a ação. Isso aqui já é um belo de um movimento de mais de 300 pontos, que já dá para fazer a meta e ficar tranquilão aí o resto do dia. Agora, se o índice ele abrir um pouquinho mais para baixo, o que que nós temos? Nós temos o suportão do 107,501. 107,565, 107,501. Aqui é uma bela de uma compra. Essa compra, o que que a gente consegue fazer com ela? Conseguimos jogar uma parcial lá para o 108, 113, ajustar o stop depois dessa parcial e buscar o 108,450. Então, é isso aqui que nós temos para o índice. Bom, mas e se o índice ele abre ainda com um gap de queda mais forte? O que que pode acontecer com ele? É aquele 106, 170, que a gente sabe que é o suporte mais forte do mercado. Ele está aqui embaixo, 106, 170. Eu não estou olhando, a princípio, venda para o índice, tá? Então, nós temos aqui 3 pontos de compra. Se o mercado abrir para cima do 108, 115, 108, 115 é compra. Se ele abrir neste range de 107,900 até a base do 107,565, essa região é nossa de compra. Se ele abre aqui para baixo, já num gap de queda muito acentuado, 106, 170 é compra. E lembrando, a gente sabe por que desse 106, 170. É aquela nossa informação externa, onde tem um banco que ele está aqui com um lote para poder fazer a saída dele da venda. Então, esses são os 3 pontos que a gente quer para o índice. Vou pensar em fazer venda do índice, só penso em venda do índice um pouco mais tarde, tá? Depois da abertura do mercado, depois que o mercado estabilizar, aí eu olho a parte de venda, tá? Se acontecer. Se acontecer a parte de venda, claro que nós temos um ponto que é importantíssimo, é o 110,400. Aí sim, eu penso em fazer uma vendinha nele, o 110,400, eu desço até a região do 110,074, 110, 109,973, tá? Seria esse movimento aqui. Isso aqui é o DI, né? Isso aqui é um DI passando, que é o DI vigente, e aí dá para poder pensar em pegar esse movimento. A princípio, na abertura, tem esses 3 pontos de compra. Vamos falar do dólar. Dólar, o que que a gente tem? O dólar agora, ele chegou numa região que é uma região difícil de ele ultrapassar, porque ele tem essa zona de pressão fazendo resistência nele. Porém, o DXY, ele está subindo. Então, o que que pode acontecer com o dólar? O dólar ele pode abrir já com um movimento de gap na alta. Se ele abre com um movimento de gap na alta, o que eu vou querer para o dólar seria legal, né? O que seria importante aí se a gente, se o dólar abrisse nessa região, nós temos aqui 2 pontos. É o 5223
E se ele não conseguir bater no 5,223, nós temos uma linha passando aqui em 5,215. Então, olha só, se ele abre em 5,223, já cabe uma venda direta nessa região. 5,223 dá para a gente descer até o 5,215. Se o dólar ele abre abaixo dos 5,215, se ele abre aqui em 5,206, 5,210, o que dá para a gente fazer é esperar ele bater no 5,215 e fazer uma venda. A venda do 5,215, conseguimos conduzir essa venda até os 5,206, 5,207. Esse movimento, tá? Para pensar em compra do dólar, o que seria importante? Só se o dólar abrir com um gap de queda muito forte, coisa que é difícil de acontecer. O que seria esse gap de queda forte? Se o dólar, para pensar em comprar, né? Para pensar em comprar o dólar, é se ele abrir aqui para baixo ou abrir na região do 5,104. 5,104, nós temos dois DIs que estão passando aqui para dar suporte, é o 5,104 e o 5,106. E o que nós temos um pouquinho mais para baixo? Nós temos o 50,99,5, que é o quê? Que é a Petax oficial, 50,99,5. Então, olha o suportão que nós temos aqui. Esse suporte, se a gente consegue pegar, conseguimos enxergar o movimento até os 5,122, 5,126. Então, ele tem um movimento aqui bem interessante a ser feito, tá? Então, pensar em compra de dólar, só se ele abrir na região dos 5,104. Quanto mais próximo dos 50,99,5 pegar, melhor fica para a gente subir. Para pensar na venda, é ele batendo no 5,223, né, 96, que seria esse DI de Corvinho, descer até os 5,215. Se ele abre para baixo dos 5,215, o próprio 5,215 já é a nossa venda. Legal? Vamos ver o seguinte, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho algumas ações que eu já separei para nós. Eu tenho a JB SS3, eu já tenho todos os pontos marcados, quero ver o que ela vai fazer na abertura para poder passar para vocês. Eu tenho BRKM, BRKM ela tem um movimento bem legal para ser feito, que ela tem um suporte muito forte no 20,56. Então a BRKM vai ser o filezão do dia. Eu quero uma venda dela ou no 22,55 ou no 23,40, e ela tem essa descida até o 20,56. Eu peguei a Light também para a gente poder trabalhar. A Light é importante se ela abrir em 2,39. Se abrir em 2,39, nós vamos sair comprando. M Dias, né? M Dia 3, que é a M Dias Branco, né? Um setor que de alimentos, trabalha com farinha, biscoitos, massas e por aí vai. Ela está num belo de um suporte do 33, 35, e ela tem uma característica, a M-Dia 3, que ela costuma acompanhar o dólar, porque como a base dela é a farinha quando ela está mais cara, o dólar está mais caro. Então a M-Dia 3, vamos ficar de olho, porque ela vai trabalhar ligada com o dólar para cima, M-Dia para cima. Ela está num suporte muito forte, então se ela abrir nessa região, dá para a gente comprar e fazer uma boa alta dela, tá? O suporte mais forte dela está aí na região do 33,23. Eu também passo para vocês, estou fazendo um giro para vocês entenderem. Gol 4, a Gol 4 ela teve um movimento fora do esperado, tanto é que a CVM até citou, né? A CVM convidou a Gol a esclarecer o porquê desse movimento das ações tão forte, né? O que aconteceu. Então, a Gol 4 ela tem aí um suportão no 7,40. Nós temos a Uzi Minas trabalhando bem perto da estabilidade, 7,74 é o nosso ponto de compra. A Petro, que eu comentei com vocês, ela tem essa briga na região, que é o 25,44, até essa região que ela está do 24,09. Aí, quando eu falo para ficar atento com a Petro, olha por quê. Porque a Petro ela começa a aparecer lote em 21,33 e depois ela começa a aparecer lote na Petro em 17,22. Então, notem como a coisa está feia, né? Como realmente tem algum movimento aí para acontecer na Petro, para a gente ficar atento.
isso aqui é para hoje? Não, não é. Mas ele pode ser para essa semana. Então, por isso que eu já tenho essas marcações aqui para a gente trabalhar. Bem como essa queda expressiva, ela também está projetada na Vale. Olha a Vale como ela está trabalhando em uma parte lateralizada, né, do 88,46 até 92,05. Então, ela estava trabalhando nesse enrosco. Quando ela perde esse fundo, ela só abre espaço, ela só vai ter lote para poder segurar em 78,33. Então, isso aqui é uma queda de mais de 12% prevista na Vale. Então, se tem alguém posicionado nessa região, né, ou seja, se tem lote na região, é porque alguém está esperando o movimento. E a gente rastreia o quê? A gente rastreia os grandes influenciadores do mercado, né? Ou seja, os players. Então, se alguém está lá, é porque a coisa tá, a chapa vai esquentar e a gente sabe que tem esse campo para descer. Turma, excelente semana para todos. Vamos juntos. Lembrando, então, aí, ponto de índice, ponto de dólar, índice, trabalhar com esses pontos que nós comentamos aqui. Vamos voltar ao índice. Índice trabalhando aí com os nossos pontos que nós falamos para buscar esses pontos de compra, né? A princípio, buscar a compra no índice. Então, lembrando, nós temos aqui 3 pontos de compra. Vamos repassar o índice. É o 108, 115, 107, 565, e se abre num gap lá embaixo na queda, é o 106, 170. E o dólar, a gente já sabe aí que é o 23,96 à venda. Se ele abrir para baixo dos 5,215, já dá para vender os 5,215. Para pensar em compra de dólar, só lá embaixo, 5,103 até os 50,99,5, que é a Petax oficial mensal. Tamo junto e o que precisarem, eu tô na área com vocês. Bora para cima. Excelente semana.